Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu me chamo Rivaldo, sou contador, sócio da Valor Brasil. E esse aqui é o canal onde eu falo sobre o mercado de renda variável e o mercado de ações. Eu trouxe aqui para vocês hoje o comparativo entre o Banco Santander e a Enalta. Primeiro, você pode falar assim, pô, mas não tem nada a ver, eu estou comparando banco com uma empresa produtora de petróleo e gás. Eles estão aqui, pessoal, porque apareceram esse mês como as duas melhores ações no hall de pagadores de dividendos, tá? As mais atrativas. E por isso que eu vou fazer a comparação entre elas, tá? Porque no quesito dividendos, elas são as melhores do momento, tá bom? Vamos falar aqui qual delas você escolheria, né? Então eu te faço uma provocação aqui para você comentar se você tem o Santander ou a Enalta no seu portfólio e mesmo que você tenha ou não, qual das duas você acha que vai vencer esse comparativo, tá? Falando aqui um pouquinho de cada uma delas, né? O Santander ele tem 133 bilhões de mercado, 29 milhões de clientes ativos e tem uma carteira de crédito de 450 bilhões. 44% desse crédito aqui deles é com pessoas físicas, tá? Um total de 248.828 investidores, sendo 16.492 investidores pessoas jurídicas. Eu chamo a sua atenção também para uma distorção no preço da Santander, da Sambi 3 e Sambi 4, tá? Olha que interessante, né? A Sambi 3 está sendo negociada a 14,92. Ela pagou nos últimos 4 anos uma média de R$ 1,13 de dividendos anual, o que dá uma média de 7,57. Enquanto que a preferencial ela custa um pouco mais caro, 16,87, paga um pouco mais, 1,24, só que dividendo em relação ao preço está dando 7,35. Então, portanto, nesse momento temos uma distorçãozinha na Santander, por isso eu estou trazendo inclusive a Sambi 3, ela está mais atrativa que a Sambi 4. Lembrando que a Sambi 3, né, a ação ordinária, ela traz mais proteção, né? Por isso, se você tem mais proteção e mais dividendo, é uma excelente alternativa. Agora falando aqui da Enalta, né? Eles têm 3,7 bilhões de valor de mercado, é portanto mais small cap. Só que olha só, pessoal, ela tem um valor de mercado 3,7 bi. Só que ela tem no disponível, em caixa, 2,4 bilhões, tá? O controlador dela é a Queiroz Galvão, com 63%, e como eu falei, ela explora, né, o segmento de petróleo e gás. Bom, o Santander ele tem um programa de recompra de ações que está no ar desde o ano passado e com um fim previsto para agosto de 22. A gente sabe que uma empresa que se propõe a fazer recompra de ações significa que ela acredita no futuro do negócio e ela entende que o preço do papel hoje está atrativo. Então é sempre um bom sinal um programa de recompra de ações, tá? No caso aqui do Santander. E falando aqui da Enalta, né? Ela tem um free float pequeno, como vocês viram, né? Que a Queiroz Galvão detém 63% e então sobra muito pouco aqui para negociação. Mas vocês vão ver que é interessante esse free float aqui, ele não se reflete na liquidez do papel, tá? Então, vamos lá para os métodos, né? O primeiro método é o método Bazin, que é aquele voltado para dividendos, né? E nós temos aqui a Enalta vencendo o Santander por 2-1. No primeiro comparativo, a gente considera, inclusive aqui nesse primeiro, o Santander vence, foi de onde a gente tirou um ponto, né? A gente considera que o Santander está 32% atrativo, enquanto que a Enalta está 29%. Por quê? O Santander, o preço atual dele é 14,92 e de acordo com o histórico dos últimos 4 anos, se a gente comprasse ele até 21,83, ele pagaria aí 6% anual de dividendos. Ao passo que a Enalta está 14,08, ela poderia chegar até 19,83 e ainda assim pagaria 6% de dividendos. Nesse aspecto, o Santander está melhor. E aqui, né, o que eu falei com relação ao free float, né, estranhamente a Enalta tem uma liquidez maior que o Santander, tá? Enalta 17 milhões contra 1 milhão aqui do Santander. E por fim, né, dívida líquida versus EBIT, o Santander não tem dívida líquida, obviamente, por ser banco, né? Mas olha que interessante, a Enalta não é banco, mas ela tem uma dívida líquida negativa. Ou seja, ela tem muito mais dinheiro em caixa do que ela tem em dívida, ou seja, fica até negativo o indicador. Então, excelente aqui para a Enalta, tá? Explorando aqui um pouquinho mais sobre esse indicador da dívida líquida e EBIT, vocês veem que não é uma questão pontual da companhia, pelo contrário, né? Ela tem aqui uma média histórica de 6,87 negativo. Então, historicamente, somente aqui em 2010 e 2015 que ela se endividou um pouco,
Mas fora isso, a Enauta sempre teve mais dinheiro em caixa do que dívidas, o que, convenhamos, é excelente para a perpetuidade do negócio. Agora falando aqui sobre o número mágico de Greenblatt, aqui a Santander perdeu de 3-0, tá? Por quê? O EV/EBIT da Enauta está em 1,94, ou seja, pessoal, 2 anos, menos de 2 anos de EBIT da Enauta compra o valor dela de mercado hoje, ao passo que o Santander está em 4,13. Taxa de crescimento do lucro da Enauta 11,9 contra 10,6 do Santander. Se você consultar o Status Invest hoje, você vai ver que essa taxa aqui do lucro está em 40, tá? Isso aqui eu já fiz um ajuste, eu não concordo com o número que está lá no Status Invest, tá? Foi um número aqui que a gente reduziu, mas mesmo assim ela ganhou da Santander. Em termos do ROIC, né, a Enauta tem 20,9 e o Santander tem 0. O Santander tem 0 de ROIC justamente por ser um banco, né? Mas mesmo assim eu trouxe aqui o ROI do Banco Santander, que está em 15,3, ou seja, o Return on Equity do Santander está em 15,3, enquanto o ROI da Enauta está em 18. Então, até no indicador de ROI, a Enauta vence, tá bom? Interessante que o Santander está com um número melhor do que a média histórica, né? Hoje está dando 15,3 e histórico é 10,8. Em termos de taxa de crescimento do lucro, né? O Santander está com 10,6, muito dentro da média histórica dele, de 10,3, sendo que em 2019 ele atingiu um pico de 23,8. Então, 19 foi 23,8, depois 2020 6 e agora subiu para 10, voltando aí para o centro da média histórica dele, tá? Bom, e por fim, né, pelo método de Graham, o Santander teve 2 pontos e a Enauta teve 1 ponto. Então, nesse método, nessa metodologia, o Santander venceu a Enauta, tá? Por quê? Quando a gente olha aqui, olha, o PL foi o único indicador que deu ponto aqui para a Enauta, né? A Enauta está com 5,9 de preço sobre lucro, enquanto que a Santander está 6,8. Fora isso, o PVP da Enauta está 0,02, ou seja, só na terceira casa que ele perde para o Santander, quase um empate técnico, mas aqui o Santander foi melhor. E no Dividend Yield também o Santander está um pouco melhor, enquanto a Enauta tem 8,45, o Santander tem 8,78. Você pode, novamente, né, eu sempre vou chamar atenção para isso, porque que o meu Dividend Yield da Enauta está 8,45, enquanto que o do Status Invest está 1,3. É porque eu considero os últimos 4 anos, tá? Então eu pego a média dos últimos 4 anos, divido pelo preço atual e eu chego nos meus 8,45, bem diferente do indicador do Status Invest, tá? Eu considero que eu vejo o histórico potencial que essa empresa tem de dividendos. A Enauta, especialmente, está com dividendo baixo no último ano, mas ela poderia estar com dividendo excelente, explodido aqui em 21, né? E isso distorcia a nossa análise. Por isso que eu gosto de olhar sempre os últimos 4 anos, tá bom? Pois bem, chegamos aqui no comparativo, né, final. Pelo método Bazin, a Enauta venceu por 2-1. Pelo número mágico de Greenblatt, a Enauta venceu por 3-0. E aí, pelo método de Graham, o Santander venceu por 2-1. No final, né, o que nós temos? Um placar de 6-3, né? Então, a Enauta atingiu 6 e o Santander atingiu 3. Então, de acordo com a nossa metodologia, a Enauta é a grande campeã aqui desse comparativo, no meu ponto de vista, a melhor ação do momento para dividendos, tá? E aí eu queria te convidar para dar uma olhadinha nos números da Enauta, tá? Que, na minha concepção, eles estão excelentes, tá? Primeiro, olhando aqui, né, a taxa, o desempenho operacional, vocês verificam que do terceiro trimestre de 20 até o terceiro trimestre de 21, os caras estão com uma taxa de crescimento anual de 9,9, ou seja, está excelente. Tivemos uma pequena queda aqui na produção de gás e uma elevação forte aqui na produção de petróleo. Muito em vista, muito fortemente puxado pela entrada em operação da bacia lá de Atlanta, tá? Da base de Atlanta. Falando aqui um pouquinho sobre a rentabilidade, né? O indicador de EBITDA, olha só, pessoal, quando a gente compara o terceiro trimestre de 21 contra o terceiro trimestre de 20, em termos percentuais, 74 contra 69, e como houve uma elevação nas receitas, olha lá em cima o EBITDA, 438 milhões versus 155 milhões. Então, o terceiro trimestre de 21 foi quase 2 vezes e pouco aí acima do mesmo período do ano passado.
E aí quando a gente olha o acumulado do ano, é covardia, né? Uma elevação aí saiu, né, de 658 milhões no nono trimestre de 20, né, nos 9 meses de 20, para 1,6 bilhões no mesmo período em 2021. Quando a gente olha aqui para o lucro líquido, o que nós temos? Né? No comparativo trimestre a trimestre, também saiu de 29% para 134%. Então a gente tem um EBITDA de 438 no terceiro trimestre de 21 e um lucro líquido de 134, versus 155 milhões de EBITDA e 29 milhões de lucro líquido. E aqui no acumulado do ano, né, eu vou pedir para você olhar aqui para o lucro líquido, 753 milhões de lucro líquido nos 9 meses de 21 contra apenas 85 em 20, ou seja, uma elevação aqui de 700% no lucro líquido. Tá? Um aspecto que a gente tem que olhar com cuidado para o ano de 2022, na verdade assim, olhar com cuidado, mas com bons olhos. Né? Quando eu falo olhar com cuidado, pode impactar no pagamento de dividendos. Por quê? Hoje eles têm aqui um CAPEX líquido de 40 milhões de investimento em 21, que eles estão fazendo, né? E eles pretendem, né, gastar de CAPEX no ano de 2022 105 milhões. Então, obviamente, né, se a empresa vai ter um investimento forte em capital, pode ser que isso interfira no pagamento de dividendos. Porém, ora, se os caras estão investindo em CAPEX, significa dizer que em algum momento, né, esse investimento vai gerar caixa. Né? E aí quem comprar agora vai poder usufruir dessa distribuição. Vocês verifiquem também que o principal direcionador aqui desse CAPEX no ano 2022 vai ser o campo de Atlanta. Tá? E aqui, cara, pessoal, eu queria trazer para vocês uma informação que eu acho que vale muito. Tá? Eles falam aqui, em 2017, né, eles venderam uma base deles, né, no bloco BMS8, e falta receber 144 milhões de dólares. Olhem só. E aqui fala que esses 144 milhões, né, ele vai acontecer o que ocorrer primeiro, né, a aprovação do acordo de individualização da produção pela ANP, sendo que essa submissão foi feita em 29 de janeiro de 21, ou 12 meses após a submissão, o que ocorrer primeiro. Então, hoje que eu estou gravando esse vídeo é dia 23 de janeiro. Então, se a ANP ainda não aprovou isso aqui, em 29 de janeiro vai ter que ser aprovado. E, portanto, a Enalta vai ter um caixa aí de 144 milhões de dólares, o que eu acho fantástico em termos de potencial, aí, tanto de investir naquele CAPEX quanto, eventualmente, dividendos. Tá? Aqui eu trago para você uma visão não tão otimista quanto a minha, né, dos investidores que acompanham a Enalta. Né? Você tem um teto máximo aí de 17,50 previsto aqui pelo Morgan Stanley em agosto de 2021. A média está em 14,33, então abaixo, na verdade, acima da média atual, né, que está em 14 e pouco. Então, o que os analistas falam de preço médio hoje está sendo comercializado a menos, e sendo que a gente tem um mínimo aqui de R$12, que é uma previsão da Eleven Financial, feita lá atrás, né? Feita lá em fevereiro de 2021. Portanto, eu acho que está bastante desatualizada. Né? Mas você tem uma noção aí de que o mercado eventualmente não está vendo esses números como eu estou vendo em termos de potencial. Tá bom? Aqui eu queria finalizar com vocês, né, trazendo uma visão de dividendos. Né? Como é que eu imagino os dividendos para esse ano. Então, o resultado deles do terceiro trimestre, 753 milhões. Eu faço aqui uma regra de 3, então eu projeto aqui um lucro aí de 1 bilhão no ano de 2021. Como eles têm um payout médio de 40%, como é que eu fiz o cálculo desse payout? Eu vou mostrar aqui para vocês. Em 2021, eles tiveram um lucro de 123 milhões. Então, eles têm hoje, né, 265 milhões de papéis. Então nós tivemos um lucro aí de 0,47 por papel. E eles pagaram apenas 19 centavos em 2021 relativo ao exercício de 2020. Então eu entendo que o payout foi de 40,7%. Bom, como eu estou projetando um lucro esse ano de 21 de 1 bilhão e os mesmos 265 milhões de papéis, né?
Então, nós temos aqui um lucro por ação de 3,78. Se ele mantiver essa correlação, né, de pagamento de dividendos em relação ao lucro por ação, ele teria então o potencial de pagar 1,54 por ação. Né? Então é o desenvolvimento aqui desse raciocínio. Né? Então, um payout médio de 40,7, um lucro a distribuir de 409 milhões, os papéis, né, como a gente falou, 265 milhões de papéis, um lucro por ação de R$ 1,54, para um preço hoje do papel de 14,08, nós teríamos então um dividend yield de 10,9. Tá? Então, o que eu estou olhando aqui? Né? Enalta é uma empresa que, pelos indicadores, né, pelas análises do método, é a melhor do mês no momento, vencendo o Santander. Tem números promissores, né, de produção, de rentabilidade, e tem capacidade de pagar um bom dividendo esse ano. E para finalizar, né, com uma coisa que eu acho positiva também, sobre os dividendos dela, quando a gente olha aqui o histórico de pagamentos, olha só, pessoal, Datacom, todos os anos, né, sem exceção, abril, né? Então vamos lá, olha, desde 2011, sempre no mês de abril que é feito esse pagamento de dividendos, tá? Então, se tudo correr bem, né, até o final de janeiro, a gente vai ter a notícia daquela receita da venda lá dos cento e poucos milhões de dólares, 144 milhões de dólares, com dividendo aí chegando aqui em abril, com potencial perto aí de 11%, tá? Então eu vejo potencial para essa ação ter um ganho no valor dela, da cotação, quando essas notícias todas chegarem, que são todas muito positivas, como também o pagamento do dividendo ocorrendo já dentro aí no horizonte de 3 meses, né? Potencial de você ganhar 11% em apenas 3 meses de dividendos, tá bom? É isso, eu espero que você tenha gostado desse comparativo, eu procurei me esforçar ao máximo para trazer o máximo de informações que eu consegui juntar da Enalta, né, e do comparativo com o Santander. E se você gostou, se esse conteúdo foi relevante para você, eu peço que você compartilhe, que você curta e se inscreva no meu canal, que eu estou sempre trazendo conteúdos desse tipo para você, tá bom? Um abraço, até mais.